Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar a segunda Crônicas, capítulo um. Já iniciamos esse livro de Crônicas maravilhosamente, o segundo, né? Que bom, graças a Deus, porque significa que nós estamos andando. Deu um boostzinho assim na semana, essa semana que a gente leu, acho que quatro ou cinco de uma vez só, porque deu tempo, né? Mas muito feliz que nós estamos caminhando, né? Que isso é muito importante, obviamente, e depois a gente vai entrar em Esdras. Então, é um livro muito, muito bom também. E é isso. Segunda Crônicas tem 36 capítulos, mas, novamente, a gente pode fazer como fizemos essa semana, de ler mais de um, né? Depende, mas só para dar mais ou menos um update, assim, para vocês, né? Não tem muito o que falar sobre, a gente vai continuar lendo, como você pode ver, é literalmente uma continuação. Segunda Crônicas é o mesmo livro, só foi dividido com o nosso entendimento melhor, porque era muito pesado, como é que diz? Todas as escrituras, né? Então não dava para ser em um livro só, então foi criado dois. E agora a gente vai continuar. Mesma coisa, nada para explicar, nada disso. E por que eu tô falando isso? Porque toda vez que a gente inicia um novo livro, passa um resuminho, assim, mais ou menos. Mas esse é a mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração inicial, que hoje vai ser bem especial. Se Deus quiser. Amém. Então, Jesus, obrigada por esse momento aqui de união com todo mundo. Novamente, nós estamos aqui unidos para novamente alimentar nosso espírito, porque nós sabemos que é pão diário, e quando a gente compara a nossa vida, a gente vê que nós tomamos banho todo dia, nós comemos todo dia, nós dormimos todo dia. Então, alimentar nosso espírito com a sua palavra é um dever mais que nossa obrigação como cristão, obviamente, para termos essa comunhão, para termos esse relacionamento, essa construção no relacionamento no qual a gente fica cada vez mais dependente do Senhor, né? Entendendo mais o seu amor e te amando cada vez mais da nossa forma, entendendo como que funciona a sua misericórdia na nossa vida. E a gente só agradece, porque esse momento é mais um momento dos momentos especiais que nós temos aqui unidos como live, como igreja, como assembleia, como reunião, né? Ah, e nós vamos iniciar hoje Segunda Crônicas, que é o mesmo livro, mas vamos iniciar num capítulo que é o mais famoso da vida de Salomão, eu diria, né? Já lemos sobre isso, obviamente, mas Crônicas dá um resumo, mas a gente vai passar mais a fundo agora em Salomão, quando ele fala com o Senhor, e o Senhor nos ensina tanto nessa passagem, tanto, 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 uma lição de humildade, é uma lição de confiança, de lealdade, é uma troca que o Senhor teve com Salomão tão linda, que a gente quer aprender muito, Senhor. Então, que o Espírito Santo nos faça absorver cada detalhe desse momento, cada detalhe dessa história, cada detalhe daquilo que é necessário para uma vida santa. E a vida santa não é a vida sem pecado, porque as pessoas não traduzem da forma correta. O santo é separado à parte. Então, que a gente possa ter essa vida santa, que é separada da parte do mundo, que faz as coisas de acordo com o corpo, faz as coisas de acordo com a sua própria vontade e não a do Senhor. Então, que a gente possa entrar em comunhão sempre com o Senhor, todos os dias, lendo a sua palavra, fazendo devocionais, ou estudando em outros lugares, de outras formas. E a gente só agradece, porque nós temos o livro da verdade, nós temos a verdade, e ela nos liberta, como diz a sua palavra. Então, que a gente possa ter uma boa live, cheio de bênçãos, que o Senhor possa sondar o nosso coração, como nós lemos ontem, que nós já sabemos disso, mas quando a gente lê, a gente vê mais de perto aquilo que o Senhor realiza, e que o Senhor possa sondar o nosso coração, assim como o Senhor sonda o coração de Davi, assim como o Senhor sabe das intenções de cada um de nós aqui, e que a nossa intenção seja sempre sermos melhores, melhores filhos, melhores filhas, que nós possamos ouvir a sua voz, Pai, e seguir o caminho correto, estarmos nesse processo do caminho correto. Perseguimos, seguimos, desculpa, a vida com fé, com esperança, porque sem a fé, sem a esperança, as coisas do mundo, elas nos abalam, e abalam a nossa fé, e abalam a nossa confiança, e abalam a nossa esperança. Então a gente pede para que
todos esses pensamentos que tentam quebrar a nossa fé, o nosso vínculo com o Senhor, que ponham dúvidas na nossa cabeça, por que que eu estou passando por isso? Por que que Deus permitiu eu passar por isso? Não, que a gente entre em comunhão para entender, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que é que o Senhor quer que eu faça com isso? O que é que o Senhor quer que eu externalize a partir disso? E é esse o entendimento, é esse o relacionamento que nós queremos com o Senhor. A gente lê todos os dias a palavra, não é para poder simplesmente eu já li a Bíblia uma vez na vida, não, é que aprendemos mais e mais e mais de Ti. E é um aprendizado contínuo, porque a gente vai ler a Bíblia 20 mil vezes na vida. E toda vez vem uma mensagem diferente. Toda vez o Senhor se comunica conosco diferente. Então a gente agradece por esse momento que é tão santo, separado mesmo a parte do mundo, o momento que a gente define o nosso dia dando a nossa atenção somente ao Senhor, e aquilo que o Senhor nos deixou. Então, que nós possamos ter uma boa live e que as coisas que tentam impedir a gente de continuar, seja preguiça, ou seja, compromissos, ou seja, qualquer coisa que nos tente parar de ler, o Espírito Santo nos incomode e que ele nos revele que isso não é de Deus, não é a vontade de Deus que a gente pare de ler, ou que a gente tenha preguiça, ou que a gente não queira mais ler, ou que a gente ache que seja desinteressante, ou por favor, Senhor, oramos para que o Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo nos dê todos os atributos dele, para que a gente tenha ânimo e continuemos a ler a sua palavra, descobrir mais e mais de ti, conhecer mais e mais de ti, e menos de nós mesmos, enquanto nos transformamos na sua palavra. Que seja para a honra e a glória do seu nome, tudo que nós fazemos na nossa vida. E nós agradecemos por esse momento, nossa saúde, nossa vida, essa reunião, e que a bênção do Senhor seja colocada em nossas vidas em todos os momentos, nos altos, nos baixos, e que a gente saiba que as suas mãos estão sempre na vida de cada um de nós aqui. Então, a glória do Senhor nessa live é consagrada a Ti, que o Senhor me use com as palavras corretas nos lábios e que nós possamos passar à frente aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Vamos lá, capítulo 1. Liga para capítulo 5, dobro. Capítulo 1. Salomão pede sabedoria. Já para iniciar, esse, como eu falei, que é um dos meus favoritos, se não o melhor, parte de Salomão. Obviamente que tem também ele construindo o templo, obviamente que tem Salomão sendo o juiz, no caso das duas mães, né, com os dois filhos, que um morre, e ele demonstra a sabedoria de Deus ali, que é um dos marcos da carreira de Salomão, com toda a certeza, né? Mas acho que esse é o momento no qual precede o outro momento no qual ele usa a sabedoria que ele pede a Deus. Então, isso é um convite para que nós também façamos isso. Então, a gente sabe que tudo na palavra de Deus é para nos ensinar, porque Paulo diz isso. Então, quando você para e vê essa parte de Salomão pedindo a sabedoria, é mais do que o nosso entendimento de tipo, eu quero ser inteligente. Não é inteligente, é sabedoria. Eu quero ser mais experiente na vida. Não é experiência, é sabedoria. Eu quero ser mais. Não é outras coisas externas, não são outros tipos de acesso à sabedoria. A sabedoria é algo divino. Não existe a pessoa dizer que alguém é sábio só com experiência de vida, porque não é sabedoria aí, é experiência de vida, no caso. Então, a sabedoria, e por que a gente está falando isso? Porque a sabedoria, ela, obviamente, parte do Espírito Santo de Deus, ela construiu um mundo com Deus. A gente vê a sabedoria no início, porque o que a palavra diz? Que a sabedoria é arquiteto do mundo. Então, Deus, com a sua sabedoria, com o seu espírito, porque diz isso em Gênesis 1, a gente vê o quê? Que a sabedoria estava andando, né, voando, flutuando, não sei a palavra especificamente agora, pelo o mundo, e ela passava por tudo. Então, quando você vê o mundo arquitetado da forma que é, foi o Espírito de Deus, sabedoria, fazendo esse mundo maravilhoso, a arquitetura perfeita. Porque precisa ter muita sabedoria para construir, para fazer o mundo como ele é. Tudo conectado, tudo absolutamente costuradinho, perfeitamente. Então não é somente, eu
sabedoria X, sabedoria, eu quero ser sábio, eu quero fulano X é sábio, porque não é, se não vier de Deus, não é sabedoria. É experiência de vida, a gente já falou aqui, né? É, enfim, várias, mas não é sabedoria. A sabedoria divina é uma coisa. Agora, quando as pessoas falam sabedoria humana, aí tá falando da experiência humana. Se eu tiver muita experiência com 90 anos de vida, né? As experiências me ensinaram algo. Agora, não tem a ver com a sabedoria de Deus, porque você vai ver pessoas com muita experiência fazendo coisas completamente fora do caminho de Deus. E elas vão se auto-intitular sábias porque são ou mais velhas ou porque têm mais experiência. E a experiência, ela é uma coisa, a sabedoria, ela é completamente outra, né? Então, as pessoas serem inteligentes, aprenderem rápido com o que você passa, isso tem a ver com experiência de vida. Então, aquela pessoa tem muita experiência de vida, vai poder me ensinar muita coisa, completamente, mas se ela não souber te explicar o que é Deus, se ela não souber te explicar a vida em Cristo, se ela não souber ser santo com você, não tem a ver com sabedoria de Deus, ok? Então, uma pessoa muito experiente pode te dizer, olha, você só consegue uma coisa na vida se você cortar caminho. E Deus não vai falar isso na palavra de Deus, porque Deus é certo. Se a pessoa, olha, aquela pessoa tem muita experiência no business, vamos perguntar para ela, só você não pagar imposto. Só você fazer isso de errado. Só você vai ter muitas pessoas assim, se não todos, né? Todos nós temos esses caminhos que nós vamos achando, que nós vamos fazer na vida mesmo, espiritual, física, na nossa vida emocional, na nossa vida, né? Por exemplo, na vida pessoal da pessoa. Não, eu já sei como tratar a mulher. Não, eu já sei como tratar homem. Não, eu sei como vai fazer. Isso tem a ver com a experiência de cada um, com a bagagem de cada um. Mas a sabedoria mesmo é tudo aquilo que segue a palavra de Deus, porque ela foi escrita, a forma que foi escrita, com a sabedoria de Deus, com o Espírito de Deus, obviamente, e por Deus, obviamente. Então, é necessário entender o que Salomão pede aqui. Não é somente ele ser. Eu quero ter inteligência, porque ele podia usar a inteligência dele. Tem um ditado que diz: não trabalhe duro, trabalhe é, espertamente. Tipo isso. É um ditado em inglês, mas tentando traduzir seria isso. Não trabalhe muito, trabalhe eficazmente, não sei se a palavra existe, mas com eficácia. Tipo isso. Então, o que significa isso? Que uma coisa é você ter a sabedoria de Deus e você fazer suas coisas na sabedoria divina de Deus. E outra coisa é você trabalhar espertamente, você ter sagacidade de fazer uma coisa, né, de forma XYZ. Agora, a sabedoria, ela é santa, né? Então, ela é uma coisa que é completamente à parte do que a gente acha que é ser sábio. Porque você não vai, só porque uma pessoa tem muita experiência de vida, você vai seguir os passos que aquela pessoa lhe segue, porque você acha que ela é sábia. Sabedoria é com Deus, é dele. Então, quando Salomão pede sabedoria, ele não só está pedindo inteligência. Como é que eu vou fazer com as suas guerras? Porque ele não teve. Como é que eu vou fazer com. Não. Sabedoria, que inclui justiça, que inclui a mão de Deus, que inclui tudo isso. Nós vamos ler agora. Vamos lá. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os comandantes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao santuário em Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que tinha armado para ele em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e eu darei a você. Por que Deus não fala isso com a gente todo dia, né? Ele fala. E isso que é legal a gente parar para poder ler aqui agora, porque ele fala: Venha até a mim, bata e eu abrirei e a porta será aberta, eu abrirei a porta. Me peça, não tenha dúvida, acredite
ele será feito. Deus fala isso, é um convite que ele faz todo o tempo. Sempre. A gente vai ver isso no Novo Testamento muitas vezes. Porque com Jesus é a mesma coisa. Quantas vezes. Quer dizer, com Deus, obviamente, Jesus, é a mesma coisa. A gente vai ver isso no Novo Testamento, como eu acabei de explicar. Quantas vezes Jesus fala, ele chega e pergunta: o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero enxergar. Ou então outra pessoa chega e Jesus pergunta: o que eu posso fazer por você? Aí depois ele chega e pergunta: você quer ser curado? É a mesma coisa. Ele nos aproxima todos os dias quando você acorda, você abre os seus olhos, sua cama, e aí ele vai dizer: o que você quer me pedir hoje? Aí você inicia a sua oração: Senhor, primeiramente, obrigado por eu ter acordado, né? Por eu estar vivo de fato. Que o Senhor. Aí começa os pedidos. Que o Senhor me dê um bom dia, que o Senhor abençoe meu trabalho, que o Senhor abençoe. E por aí vai. Então, esse pedir o que quiser não está limitado a você, né? E obviamente que a gente vai ver quando ele responde, quando ele não responde. Por quê? Salomão respondeu: Tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me aqui vem o pedido dele. Dá-me sabedoria e conhecimento. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó? Isso aqui é revelado agora, porque eu nem tinha um para isso. Olha só. Sabedoria e conhecimento. Que a gente estava literalmente falando agora no início da live. A pessoa ter conhecimento, ou experiência que ela tem na vida é uma coisa, e a sabedoria é outra. Então ele pede, me dá a sabedoria, que vem do Senhor, e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar o teu grande povo? Este é teu grande povo. E Deus disse a Salomão, aí é aqui que vem a resposta. Quando você pede para Deus, Senhor, eu quero que o mundo acabe hoje. Aí você vai, não vai ouvir a resposta de Deus. Porque não faz sentido esse pedido, né? Aí você fala, não, então tá. Então, Senhor, que o Senhor abençoe o meu dia, porque ele está nas suas mãos. Olha a diferença. Quando a gente pede algo que está dentro do propósito de Deus, quando a gente pede algo que é santo, né? Que é coisas que são separados do mundo, que não é somente riquezas, que não é somente ouro, prata, né? Como a Bíblia falaria, por exemplo. Quando a gente se preocupa com o nosso mundo espiritual primeiro, porque pedir sabedoria, conhecimento é espiritual, você não consegue pegar sabedoria, né? Você não consegue pegar conhecimento. Então, quando você vê algo assim acontecendo, por exemplo, e você vê Deus respondendo, o que que significa? Que o pedido é alinhado com ele. Então, de tudo que Salomão poderia pedir, e isso é um exercício que você pode fazer também. O que será que eu pediria? O que será que eu falaria para Deus? Hoje eu quero só quitar as minhas dívidas. Hoje eu quero, Senhor, hoje eu quero, não sei lá, ser feliz. Amanhã eu quero ser mais feliz do que ontem. E depois de amanhã eu quero ser muito mais feliz do que antes de ontem. Quando você pede algo para Deus, e Jesus fala que ele está sempre trabalhando, Deus não para. Então, quando a gente tem isso, né, no nosso entendimento, tudo que você pedir a Deus, se tiver a intenção correta, ele vai te abençoar. E quando ele pede a Deus sabedoria e conhecimento, Deus não coloca numa caixinha para ele de presente, com um lacinho, abre aí. Toma uma pílula de conhecimento, uma pílula de sabedoria, bebe com água e tá tudo certo. Não é assim que Deus faz, né? Então, o conhecimento e a sabedoria que ele pede foi aplicado na vida dele com o dia a dia dele. Como ele era rei, ele começou a ter sabedoria e conhecimento nas coisas do dia a dia como o rei, e Deus lhe deu a sabedoria e o conhecimento para tal ah, posição que ele tinha. E isso é assim na nossa vida também. Tudo que você quiser pedir a Deus, você pode pedir. Se você quiser pedir a Deus mais paciência, que é o que eu não peço, Ele vai sempre permitir que você esteja em situações na qual você vai ser moldado, lapidado
pelaquela situação, porque toda a vez, você pode ter certeza, toda vez que você passar por alguma coisa que tire a sua paciência, você vai se lembrar da oração na qual você fez, Senhor, me dê paciência. Pode ter certeza. Quando você pedir a Deus mais calma, ou você pedir a Deus menos ansiedade, ou você pedir a Deus o que quer que seja, a partir do momento em que você estiver de frente com a situação, você vai dizer, opa, é Deus. E aí as tentações, e aí não vão te acertar, não vão pegar, porque você está sendo lapidado. Por que então você não pede paciência, tá? Eu tenho medo. Tenho medo dele me colocar em situações porque eu não me conheço como ser humano, né? Em Cristo, Cristo vai me fazendo me conhecer, mas eu não sei. Não sei se né, se eu realmente vou conseguir ter paciência. Aí é uma oração, aí eu trabalho com o Espírito Santo e eu penso que eu ainda não estou preparada para pedir paciência. Mas se Deus quiser, em algum momento eu estarei. Então, as nossas orações, elas precisam ser entendidas como sacrifícios que nós fazemos e precisamos entender que sempre quando for para o nosso bem, Deus vai responder por conta do propósito que temos, porque é o que a palavra diz, de acordo com o propósito. É o que a palavra diz. Então, o propósito de Salomão era ter um reino de paz, era ter um reino muito famoso, o que foi que Deus disse, era ter Salomão muito poderoso, era ter Salomão sendo conhecido em todos os territórios, né, em toda a terra, tanto que vinham reis e rainhas de todos os lugares para conhecer Salomão, para ver Salomão, né? E isso é algo que tem a ver com o pedido dele, porque olha o que Deus diz. Já que este é o desejo do seu coração, não percam esta frase. A gente vai sempre bater aqui na tecla. A intenção é a primeira coisa que Deus vê quando você abre os seus lábios, a sua boca, aliás, para fazer um pedido. A intenção que você tem no coração. Se é para machucar alguém, nem continue a oração. Se é para o seu próprio ah, desenvolvimento espiritual, peça. Se é para sua melhora como ser humano, peça. Se é para a sua melhora espiritual, peça. Se é para a sua melhora física, financeira, peça. Mas quando não for, como que diz, machucar o próximo ou te enfiar numa fé egoísta, eu quero, Senhor, por favor, me dê vários carros. Isso é fé egoísta, né? É assim que a palavra nos diz. Não no carro, obviamente, que não tinha carro naquela época, especificamente como a gente tem hoje, mas a palavra nos diz sobre a fé egoísta. Então, o que você pedir vai ser dado, porque é o que Jesus fala. Se você não duvidar, se você crer e não duvidar, você vai dizer para aquela montanha, mova-se, e ela vai mover. Mas ninguém vai fazer isso sem dúvida, porque a gente sabe que não vai. Por quê? Porque a gente já sabe que não dá, né? Tem coisa que a gente, ai, vamos fazer isso, mas e se não der? O e se já coloca dúvida. E para Deus não é talvez eu confie no Senhor, talvez eu não confie no Senhor. Para Deus é eu confio, ponto. E vá. Então aqui é a primeira coisa que ele vê. Se você está confiando no que você está pedindo, se você está com boas intenções no que você está pedindo, se você está alinhado com ele, com o que você está pedindo, se tem a ver com a sua santidade como filho, como filha que você está pedindo. E aí, o desejo do seu coração é esse? E você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, ou seja, fama, poder, tudo isso, né? Que honre o seu nome, que tudo mais. Honra ligado como é que eu disse? Com ego, com orgulho, né? Os bens ligados, por exemplo, com a ganância, ganância especificamente. As riquezas por luxúria, essas coisas todas, né? São todos pecados capitais também. Nem a morte dos seus inimigos, que tem a ver com. Como é que diz? Como é que é essa palavra? Eu esqueci. É, vingativo, né? Uma pessoa vingativa. Nem vida longa, no sentido de tipo, eu mereço viver mais. No sentido de achar que no sentido de achar que você merece algo quando Deus é o único que sabe das coisas.
gente não pode dizer que aquela pessoa precisaria, ou deveria, ou teria que viver mais. Isso tem a ver com Deus. Então, mesmo que nós queiramos isso, obviamente, para os nossos amados e tudo mais, confiar em Deus quando Ele inicia e quando Ele termina um ciclo igual. Então, tudo que Salomão queria era espiritual, porque ele já iniciou pedindo só sabedoria e conhecimento. E aí Deus falou, bom, já que... E ele aqui não está dizendo, olha, veja, não achem vocês que Deus está dizendo, bom, você não pediu riqueza, ou seja, ninguém deve pedir riqueza, ou nem bens, ou seja, ninguém tem que pedir bens. Pelo contrário, porque Deus deu tudo isso em triplo, em quadruplo e milhões de vezes a mais a Salomão. Deus não é contra as riquezas, os bens, a honra, né? Nada disso. Agora, quando tem a ver com a intenção, aí não. Ué, como assim? Você não vai falar da morte dos inimigos? Sim, vamos lá. Davi, quantas vezes pediu a morte dos seus inimigos? Para Deus. Não ele fazer, não ele matar. Quantas vezes ele falou, Senhor, os salmos que a gente vai ler, a gente chegar em salmos, é assim. Tire os meus inimigos, leve os meus inimigos. Quantas vezes? Então, tem a ver com a intenção que você tem com o que você está pedindo a Deus. E se a intenção for pura, ele faz isso aqui, ele recompensa dessa forma. Então, já que você não pediu primeiramente o mundo material, e sim o mundo espiritual, todas as outras coisas lhe serão dadas, que é o que a palavra diz. Primeiro você pede ao reino dos céus para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas. E foi o que ele fez. Então, já que você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E Deus não para por aí, porque além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então, Salomão voltou do santuário de Gibeon, de diante da terra do encontro, da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carruagens e cavalos, possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas cidades, onde se guardavam as carruagens, e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e o cedro, tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Ou seja, toda a abundância estava ali com Salomão. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 ciclos. Além disso, ele os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois, Salomão enviou esta mensagem a Irão, que era o rei de Tiro, ou seja, um gentil. A gente vê Deus já, obviamente que esse não é o primeiro, né? Mas a gente vê Deus já nos abençoando, né? Como é que diz? Nos abençoando especificamente, colocando gentios lá, na história já, né? Como é que diz? Irão era o rei de Tiro, obviamente, um gentil. Tem uma pergunta aqui. Tudo isso aconteceu na região de Israel? Sim, tudo isso aconteceu na região de Israel, porque Davi morava em Jerusalém, né? Era ali onde ele ficava, na cidade de Davi, especificamente. Está tudo ali, especificamente onde nós conhecemos hoje, como se fosse Israel. Envia-me cedros, como fizeste para o meu pai Davi. Tudo era ali perto, né? Mas Davi especificamente, sim. Então, pera. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados,
nas festas da Lua Nova. Inclusive, não sei se eu comentei ontem, ontem foi Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah significa Ano Novo, quer dizer, é a festa de Ano Novo dos judeus. Eu não sei se eu comentei isso ontem, mas eles começaram, desculpa, é, o Ano Novo ontem, e foi muito legal. Teve uma celebração de alguns amigos judeus que eu conheço, e eu fui convidada, e aí eu fui. Acho que foi meu primeiro Rosh Hashanah, não me lembro, mas acho que foi meu primeiro Rosh Hashanah na vida, e eu vi assim, é muito engraçado, gente, porque eles não são ortodoxos especificamente, né, mas eles seguem o que todos os judeus têm que seguir, especificamente, são as festas, o sábado, por exemplo, que você não pode fazer nada, etc, etc, né? É, e foi muito legal, porque eles têm É engraçado porque, como você lê o Antigo Testamento, você reconhece tudo aquilo que eles, né, estão fazendo. E você, ao mesmo tempo, você não é da mesma tribo, digamos assim, né? Ah, mas sei lá, foi muito estranho fazer. Estranho no sentido bom, tá? Mas ao mesmo tempo, sei lá, esquisito, porque é, eu fiquei, caramba, eles fazem isso, mas eles não acreditam em Jesus ainda, né? E eu fiquei ali, e era assim, as orações todas têm a ver com o Antigo Testamento, com o Torá, e aí eles pegam as sementes das frutas, e aí comem, cada coisa eles pegam, e aí tudo maravilhoso, gente, muito, muito legal, muito, muito, muito legal. Ah, minha mãe tá me lembrando aqui que eu participei com a família de um ex-namorado. E eu não me lembro se foi Rosh Hashanah especificamente, tá? Porque também tem o Shabat, né? Que é uma outra comemoração deles também, o sábado, se eu não me engano. E, e esse também foi legal. Eles fazem orações pro pão especificamente, que eles não usam o fermento, né? Que é na Páscoa, desculpa, quando eles fazem a Páscoa. Eu já também passei a Páscoa é, judaica também. Então, na Páscoa o pão não é com fermento, e isso tudo vem de lá de trás. E aí, quando eu estava eu já passei a Páscoa, já passei o Shabat, e agora passei o Rosh Hashanah, foi a primeira vez, né? Então, foi muito engraçado, porque na Páscoa foi a mesma coisa. Eles têm ainda, e eles não são ortodoxos, tá? Eles, assim, têm a mesma coisa, eles fazem igual, por exemplo, não tem nenhum fermento, nenhum pão, nada que eles cozinham, nada que, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E, assim, eles fazem no horário correto, é muito, muito, é muito legal, porque você conhece a história. E eu estava conversando com essa pessoa, com uma das pessoas ontem lá na festa, e essa pessoa é de Israel especificamente. E ela estava na parte muito complicada que é a da guerra agora, né, que está acontecendo. E aí ela estava me contando que ela tinha visitado o Brasil, ela gostou do Rio de Janeiro, não sei o que, não sei o que. E eu conversando com ela, ela disse que ligou para os pais de manhã, ontem de manhã, né, para dar o Rosh Hashanah, para dar o Feliz Ano Novo, e os pais estavam num bunker. E eu perguntei, eu falei, nossa, mas como que você lida com isso? Ela falou, a gente ri, porque quando eu, quando a gente vê alguém super preocupado, ou assim, achando que a gente está morrendo, isso é desde que a gente já nasceu assim. Isso nunca mudou. Então, os meus pais estavam no bunker, por exemplo, ontem, quando eu liguei, e eu perguntei, tá tudo bem por aí? Tá, tudo ótimo. E é isso, porque nós já nos acostumamos, nós sorrimos porque a gente sabe que Israel vai ganhar, a gente sabe que Deus está com Israel. E, gente, foi uma coisa muito assim forte dela falar, porque eu tava, caramba, e ela é combatente. Ela é literalmente combatente de primeira linha de guerra. E aí ela falando, caramba, eu tô ouvindo assim, uau. E aí eu falei para ela, né, que minha mãe especificamente queria muito para Israel. Ela perguntou, sua mãe é judia? Eu falei, não, não, minha mãe é cristã. E ela quer conhecer e tudo mais. E aí ela falou assim, sim, tem muito turista, muito cristão lá, não sei o quê. Aí a gente ficou conversando um pouquinho, mas foi muito interessante, porque parece que você tá no... Parece não, você tá no meio do que está acontecendo, né? Entre Apocalipse, entre agora e Apocalipse especificamente, e aquela pessoa ali na sua frente, ela segue a Deus, ela ama a Deus, fazem tudo direito e oram e em hebraico e não sei o que, não sei o que, e fazem tudo aquilo, mas ainda não. Aí você tá ali e você fala, não crê em Jesus, né?
Aí eu, caramba, gente, então nada mudou, sabe? Então, ter tido essa experiência do Rosh Hashanah, que é Ano Novo especificamente, foi muito, sei lá. E aí eles fazem a oração do pão, né? Do pão, aliás, e depois eles cortam com a mão, eles têm que comer o pão, tem toda uma coisa. E aí eu ali orando, Senhor, estou aqui no meio do seu povo, nada vai acontecer nesse momento, porque o seu povo está aqui, eu acredito em Jesus, e Senhor, olha bem para mim aqui nesse momento, porque não tem um cristão, só tinha judeu. E aí, foi muito divertido, bem legal, bem legal. Mas eu queria, não sei porque eu queria falar específico. Ah, porque passou aqui nas festas, tal. As festas fixas, né? E Rosh Hashanah, obviamente, é festa fixa. E apesar de não serem ortodoxos, eles seguem. Então, eu queria contar isso para vocês. Em algum momento eu ia contar, mas eu não sabia que Deus ia para falar agora. E para você ver, assim, como eles seguem e fazem e tudo mais, mas ainda não creio em Jesus. Quando eu estava perguntando para ela, eu falei assim: ah, sim, por conta de Jesus, minha mãe quer conhecer e tudo mais. Em nenhum momento, obviamente, eu senti que seria um desrespeito falar de Jesus, e em nenhum momento também eu ia negar isso, né? E aí ela falou: ah, tá, entendi. Aí eu falei: tipo, vou conhecer onde foi, as coisas, né? Eu sou muito apaixonada pelo pelo Antigo Testamento, muito, quero muito. Se eu for algum dia, não tenho vontade, porque eu tenho medo, mas se eu for algum dia, eu tenho muita vontade de ver as montanhas, todos os lugares, o deserto, tudo mais. E ela falou: ah, muito legal, sim, sim, e tem muito turista lá para conhecer, especificamente sobre Jesus. E aí ela foi falou sobre o nome do irmão dela, que também estava lá, e o nome dele é Itai. E ela não sabia que Itai é um nome bíblico. E ela não sabia mesmo. Eu tava falando, não, qual é o nome dele? Aí ela, Itai. Aí eu, caramba, é um nome bíblico. Aí ela, sério? Aí eu, sim, é um nome bíblico. Como é que diz? Eu não pude explicar muito pra ela, porque eu não queria fazer, sabe, a maluca ali no meio da festa deles, começar a falar de, né, tudo isso. Mas foi muito legal. Enfim, foi muito divertido. E toda vez que eu leio o Itai com vocês aqui, por exemplo, quando a gente passa pelas, como é que diz? Quando a gente passa pelo nome das pessoas e descendentes e tudo mais, né? Porque Itai, ele foi, não sei se vocês lembram, mas ele foi um geteu, né? Ele foi um soldado muito, muito, muito leal e companheiro de Davi. E aí, quando você fala Itai, Itai, você tem um Itai ali, você fala, nossa, é bíblico. Aí ela, sério? Então, e ela não sabia, porque é o Antigo Testamento, né? Então, enfim, só para contar a vocês essa experiência, mas foi muito legal. Enfim, vamos lá. Então, no sábado, nas festas da Lua Nova, nas festas fixas do Senhor, do nosso Senhor, do nosso Deus. E este é um decreto perpétuo para Israel, né? E lindamente aconteceu ontem, né, que olha só que isso de fato acontece, e é perpétuo mesmo. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? São três céus, a gente vai falar disso mais lá na frente, mas aqui a questão é assim: Deus não cabe num templo. Deus não cabe por mais que seja imenso, por mais que seja, Deus não cabe num templo. E essa é uma pergunta que gera muita humildade da gente entender isso. Porque quando alguém fala Deus está aqui, quando a pessoa diz que Deus está naquela igreja, você é a igreja. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Você faz a igreja. As quatro paredes são lugares que são locais para a reunião da igreja. Mas quando a pessoa fala Deus está aqui, sim, porque ele diz que quando tiver mais de um ou dois, no caso, né, ali ele estará com os dois, com os três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E com você também, porque você carrega o Espírito Santo dele. Então, esse pensamento é o que a gente está lendo aqui, que ele fala: o tempo que eu vou construir é muito grande. Como cabe Deus? Como é que eu vou contê-lo? Nem mesmo os mais altos dos céus conseguem. Quem sou eu, então, para construir um templo? A não ser como um lugar para queimar sacrifício diante dele. Aí aqui sim entende-se que é um lugar para orações, no nosso caso, hoje em dia, né? Mas no caso deles era para fazer as ofertas, os sacrifícios e tudo mais. Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com tecido roxo, escarlate e azul, e experimente em esculturas. Não, peraí.
experiente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém. Você que perguntou, Judá e Jerusalém. Então, é tudo Israel, é como seria Israel moderno de hoje, né? Peraí, com os meus hábeis artesãos, designados pelo meu pai, Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de junípero, de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira daquela região. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que eu vou edificar seja grande e imponente. Eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20.000 coros de farinha de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. Lembrando que ele é gentil, ele não era israelita, né? Não era. Também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio. É como se fosse um cristão hoje, mas no caso, obviamente, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não é o povo de Deus, mas é o povo de Deus, porque Deus diz, no Novo Testamento, ele diz que todos são iguais aos olhos de Deus, mas obviamente nós sabemos, inclusive os judeus, né? Cristãos. E não os cristãos também, mas a gente sabe que, obviamente, o povo escolhido e o povo escolhido. Mas eles rejeitam Jesus. E aí ele continua. Que fez fazer a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de inteligência e discernimento. É assim que o povo via Salomão. Eles tinham Salomão como Deus fez ele ser. Sábio, inteligente e com discernimento, que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Eu te envio Hurão-Abi, homem de grande habilidade. A mãe dele era de Dan, o pai de Tiro, e ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, em tecido púrpura, azul e escarlate, em linho fino e em todo tipo de esculturas. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de Davi, teu pai e meu senhor. Agora, envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária. E a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levar a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera Davi, seu pai. Descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedra nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Finalizamos aqui hoje, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para capítulo 3 e 4. Isso aqui vai ser interessante. Ele constrói, depois tem os utensílios do templo, que a gente já sabe, mas tendo com alguns mais detalhes especificantes. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês e até amanhã. Um beijo.